Salve, irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai ler a lição número 13 da revista para os jovens, do primeiro trimestre. A consumação da salvação. Texto principal. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Aí o resumo da lição é a seguinte. A certeza da glorificação final nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, mesmo em um mundo em desordem. O tópico 1 diz assim: do terreno ao celestial. No capítulo 15 da Carta aos Coríntios, do 42 até o 49, o apóstolo Paulo enfatiza o fato de que, de uma forma que a gente está num corpo corrupto, ele faz a comparação de como desse corpo corrupto a gente vai, nesta mesma terra, semear e nos transformará num corpo incorruptível. Mas como assim? Ele dá vários exemplos, assim, como ignomínia, como desprezo total, vergonha, e que a gente vai ressuscitar em glória. É interessante pensar que durante a nossa caminhada aqui nesta terra, a gente vai continuar caminhando com um corpo corruptível, de vergonha, de desprezo, de fraqueza, mas mesmo assim, então, por que a gente vai caminhar num corpo tão terrível, sendo que a gente quer ser santo? Mas espera aí, como é que vai funcionar isso? É por isso que ele faz essa comparação. Ele faz a comparação do primeiro homem, Adão, até o último Adão, que é Cristo Jesus. O Adão sendo a alma vivente e Cristo sendo o espírito vivificante. Como em carne, Adão recebeu a vida de Deus, enquanto Cristo, o espírito vivificante, ele nos dará a vida. E essa transição faz com que esse versículo seja de maior entendimento agora. Diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, nós carregamos o corpo de Adão, a gente carrega o corpo pecaminoso, o corpo corrupto. Assim traremos também a imagem do celestial. Detalhe, imagem celestial. Então, da nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, a gente vai carregar ela. Mas a partir do momento que a gente morre para Cristo Jesus, a gente se torna uma nova criatura. E a partir daí, a gente começa a carregar a imagem celestial, a imagem de Cristo Jesus, do qual a gente não é mais guiado pela nossa carne, mas agora pelo Espírito de Deus. E é interessante pensar que a gente vai ter essas duas naturezas em um mesmo corpo, enquanto estamos aqui nessa terra. E é por isso que durante a nossa caminhada a gente vai ter tantos conflitos. O homem terreno, ele vai querer voltar para o Egito, voltar para a antiga vida, para o antigo corpo, para os antigos prazeres. E o corpo terreno vai sim preferir o mundo do que o celestial. Então, quando o homem terreno se deparar com o homem celestial, vai ser uma luta diariamente na mente do corpo humano, do corpo terreno, querendo ir para o mundo, querendo fazer os prazeres da carne, enquanto o homem celestial, o Espírito Santo, vai te querer impulsionar para o lado. E aí você vai ficar oscilando e oscilando. E você vai sim errar, você vai sim pecar, porque como eu acabei de dizer, a gente vai estar carregando um corpo corruptível, um corpo de corrupção, de fraqueza, de vergonha, um corpo animal, um instinto. E o nosso instinto, enquanto estivermos aqui, vai ser falho, vai ser da gente querer voltar aos prazeres, vai ser egoísta, orgulhoso, vai ser rancoroso, vai se irar facilmente, vai ser preguiçoso, a gente vai querer fazer tudo o que não é benigno. Enquanto o Espírito vivificante, ou seja, o Espírito de Deus, vai nos impulsionar a tudo que é benigno. Todos os frutos que não são demonstrados em ações, mas são demonstrados na nossa própria vivência, de dentro para fora, a gente vai transmitir essa imagem. Porque, novamente, a gente não vai se transformar num corpo celestial aqui nesta terra. A gente vai refletir a imagem de Cristo. A gente vai carregar um corpo corruptível, ou seja, um corpo terreno,
Mas agora a gente vai começar a carregar a imagem celestial, ou seja, um espírito que ele sabe de onde ele veio, ele sabe a carência que ele tem por Deus, que é o seu Criador. E é por isso que todos os dias vai ter esse debate, sim. Mas, então, como é que vamos prosseguir sabendo que precisamos nos santificar, precisamos ser santos, mas a gente erra todos os dias? Na maioria das vezes, na maioria das situações, muitas pessoas que estão na caminhada com Cristo erram e falam assim, como sempre, normal. Mas elas pensam que ali é o seu fim. Elas pensam que ali elas vão se perder eternamente, não vai ter volta. Esse é um erro. Porque essa situação, a consumação da salvação, ela é importante porque mostra que a nossa salvação, ela não está aqui nessa terra. Porque não adianta todo o ministério grandioso você ter aqui nessa terra, sendo que o ponto principal, o ponto final é a salvação lá na glória. Esse é o ponto principal. Durante aqui nessa terra a gente vai ter os arrependimentos, vai ter a restauração, vai ter a transformação, só que o foco tem que ser o céu sempre. Porque se você não tiver o foco no céu, o foco que Jesus Cristo vai voltar e vai nos salvar, você acaba se perdendo mesmo nesses tópicos. Por quê? Porque durante isso, durante essa transição toda, durante toda essa caminhada aqui na Terra, você vai falhar, você vai errar. E você vai pensar assim, mas eu não estou transformado? Não era para mais eu fazer isso? Mas aí o seu corpo terreno ainda está com você. O seu espírito ali que quer mudança, ele está dentro de um corpo pecaminoso. Então, durante essa caminhada, não tem como o espírito predominar o seu corpo pecaminoso. Não, o corpo todos os dias vai preferir o que é benigno para a própria essência da natureza pecadora. Ou seja, vai querer ser egoísta, orgulhoso, vai vir a soberba, vai querer ser melhor do que o outro, enquanto o espírito vai dizer, você tem que ser pior do que os outros, você tem que servir a todos, você não tem que ser servido. Mas o seu corpo vai preferir ser servido. Ele vai preferir grandeza, enquanto o evangelho prega, não, você tem que ser humilde. O nosso corpo é orgulhoso. Então, durante essa transição toda, a gente vai ser, sim, uma pessoa ainda pecaminosa, porque ainda estaremos num corpo corruptível, mas agora com um espírito celestial. Então, muitas pessoas se perdem nesse ponto por acharem que agora que receberam o Espírito Santo, vão se tornar santos, mas não é assim. Se você chegasse num grau de santidade extrema, você com certeza já seria levado. Então não ia adiantar nada você continuar aqui na Terra, você já é santo agora, né? Mas não é assim que vai acontecer. Até mesmo no seu processo de regeneração, você vai cair, vai falhar sim, várias vezes, e às vezes no mesmo erro, incrivelmente. Porque a sua transformação completa não está aqui nesta terra. A sua transformação completa vai estar no céu, quando você vai ter o corpo completamente transformado. Enquanto você estiver aqui na terra, o seu corpo não está completamente transformado. Mesmo com o Espírito Santo, mesmo você achando que já fez demais, que faz demais, ou que quer fazer demais, não vai ser transformado completamente aqui na terra. E sim na glória. Então, enquanto estamos aqui na terra, vamos falhar. Sim, vamos falhar sim. Não precisa se iludir, você vai irar-se sim, mas o importante é para quem você vai correr depois. O que é que você vai fazer depois que acontecer o erro? Porque não adianta dizer que você não comete erro, não, você vai cometer sim. Mas depois você trata o seu erro como se não fosse nada, ou você reconhece e volta para o único que pode te salvar. Esse é o caso. Essa é a questão. Porque o único que pode nos redimir é aquele que sempre está ali, estendendo a mão com misericórdia, porque todos os dias a gente volta à carne novamente. E a gente precisa ter a ciência que vamos errar sim, mas precisamos voltar o mais rápido possível para aquele que vai nos redimir. No segundo tópico, uma nova ordem do cosmos, Apocalipse capítulo 22, versículo 1 até o 5, nos vai apresentar o rio puro de água viva. E é muito importante, por quê? Porque durante esta vida a gente vai viver em contraste como se estivesse na essência de um rio amargo. Ponto importante, um rio amargo.
durante toda essa vida. Mas, justamente no capítulo 22, nos apresenta um rio puro, um rio de água cristalina. Porque enquanto estivermos aqui, passando pelas tribulações e as tempestades, é de entendimento logo geral pensar: todo este mundo está contaminado e afundado no pecado. É água tortuosa, é batalha mesmo, é tudo de mal para pior. E nada adiantará pensar por que o ser humano é tão ruim, porque todo o mundo já está contaminado em pecado. Normal. Mas quando adentrarmos o reino celestial, tudo será transformado. E até mesmo as coisas mínimas, elas serão transformadas também. É importante ver que também a vida eterna, ela é algo que já é confirmado. Logo na criação do mundo, existia a árvore que levava a vida eterna. Mas a partir do momento que o homem se tornou pecaminoso, desobediente, rebelde, ele já não poderia mais viver eternamente, porque o mundo estaria contaminado eternamente com pessoas que eternamente seriam pecaminosas aqui. E isso não seria bom. Então, ela precisou ser retirada. Mas essa árvore de vida eterna, ela está esperando os salvos que irão para lá. E com isso, de uma esperança geral, pensarmos que a partir do momento que sairmos dessa vida, que ela é passageira e ela é rápida como um sopro, vamos adentrar num reino que vai nos permitir ter uma vida eterna, no qual eternamente viveremos em paz, sem morte, sem choro, sem dor, sem tristeza, eternamente. Enquanto aqueles que vão perecer irão para um outro lugar que será eterno, mas de dor e sofrimento, de ranger de dentes e arrependimento eterno, no qual não haverá mais escapatória. Com isso, durante essa trajetória aqui na Terra, já conhecendo que essa nossa vida ela é rápida e passageira, da mesma forma que será no reino, ela precisa ser aqui hoje e agora, Deus como centro da nossa vida. Como foi dito anteriormente, né? A nossa transformação ela vai ser completa quando chegarmos lá, e não aqui na Terra, mas quando chegarmos lá. E com isso, quando chegarmos lá, Deus e o Cordeiro serão o centro, serão a luz, serão o sol. E se ele vai ser o centro lá, primeiramente, ele já deve ser o centro aqui. Porque se ele não é o centro aqui, então para onde você vai ser totalmente desnecessário e desinteressante para você. Acredite. Se na sua vida terrena, que é rápida, não é interessante Deus estar no centro, não vai ser eternamente interessante Deus estar ali com você. Da mesma forma que ele vai permitir você se desviar. Por quê? Porque ele não está no centro. Ele não vai te levar para um lugar que você não vai gostar de que ele seja o centro. Então já começa daí. Você primeiramente já começa a pensar: eu vou para um lugar em que Deus vai estar no centro da cidade com o Cordeiro, como luz, como sol, 24 horas eternamente. Então, desde já, tem que ter a ciência que você precisa ter ele como centro agora, aqui nessa terra, porque vai ser rápido. E quando você vai para lá, vai ser eternamente. Se você não gostar de Deus como centro da sua vida aqui, você vai se enjoar dele lá. E tenha certeza que ele não vai te levar para um lugar que você não vai gostar. Mas ele vai te levar justamente para um lugar onde você não vai sentir falta dele, né? Ou melhor, vai sentir. Você só não sabe agora. Porque agora você se esquece. Mas quando chegar lá, vai preferir e correr até ele. Mas é curto o tempo. É rápida a vida aqui. Você prefere passar essa vida aqui rápida junto com ele ou a eternidade sem ele? Tópico 3. Vivendo o futuro glorioso no presente trabalhoso. Um tópico muito importante, porque ele vai nos impulsionar a olhar para o futuro no presente. Enquanto estamos aqui vivendo essa terra, o presente será trabalhoso. Por quê? Porque vamos estar vivendo como glorificados, não estando, como santos, não sendo, como redimidos, ainda pecando. Por isso é muito importante atentar-se ao futuro glorioso e não no presente. No presente, ele tem que ser trabalhoso para um futuro que vamos arrecadar depois, posteriormente. É como um fazendeiro.
Quando ele começa a semear, o terreno está limpo, mas ele precisa ser trabalhado. E ele não fica triste, nem iludido, pensando que nada vai dar certo. Ele não fica desiludido, na verdade. Mas ele olha já para toda a colheita que ele vai colher no futuro. Ele ainda não viu nem sequer a árvore crescendo. Mas se ele não começar a preparar a terra, ele jamais vai conseguir colher tudo aquilo. Mas com a esperança e a certeza que ele vai colher o fruto daquela árvore que ele ainda não plantou, ele começa a trabalhar. Por isso, no presente, nós trabalhamos para a nossa glória futura. Nós começamos a semear aqui, a plantar a bondade, os frutos do Espírito, para podermos colher a nossa salvação eterna. Com isso, é importante atentarmos que a gente somos semeadores da palavra. Porque da mesma maneira que eu e você reconhece fomos salvos e redimidos, a gente deve passar para as pessoas que não sabem ainda. Porque, como a gente viu no tópico 2, o rio de água pura, o rio de água viva, a gente, agora que conhece esse rio, o que a gente se torna é canal. Porque agora a gente está ligado com o rio puro, o rio que leva a água viva, a gente acaba se tornando canal. A partir do momento que a gente quer reter essa informação, se torna uma água parada. E água parada só dá doença, só dá coisas ruins. Não seja uma água parada, não seja uma água que retém, que para a transição da água pura ao pecador. Porque antes disso você era um pecador. E para chegar em você, precisou de um canal. Agora você é o canal e agora você passa essa água. Você precisa transmitir aquilo que você tem, a essência, a sua natureza. Porque se você não transmitir, você reter, da mesma forma, aquele que te deu pode reter para você. Não seja uma pessoa que cuida só de você mesmo, mas se preocupa com o próximo. Uma mentalidade teocêntrica e um mundo antropocêntrico. Neste mundo, a gente vai viver contramundo o mundo, porque decidimos colocar Deus no centro. Agora que a gente tem a fé e a esperança e a certeza de que seremos glorificados e salvos, a gente decide colocar Deus no centro, mas estamos ainda vivendo num mundo onde o ser humano quer ser o centro. E eu não digo os outros humanos, você. Você quer ser o centro. Eu quero ser o centro. Quando eu digo ser humanos, eu me incluo. Dessa forma, quando você acorda, se você não colocar Deus no centro da sua vida, do seu estilo, do seu caminho, das suas vontades, tenha certeza que outra pessoa vai ocupar e não é o seu irmão, não é o seu vizinho, vai ser você mesmo. E neste mundo, o mundo vai te impulsionar a isso. O mundo vai dizer que isso é bom, o mundo vai dizer que não, você consegue, não, você pode, não, você precisa, você deve, enquanto Deus vai dizer, não, isso não é bom para você, você não deve fazer isso. Isso vai te levar à perdição, enquanto o mundo vai te impulsionar a dizer, não, você pode fazer qualquer coisa, você pode tudo, enquanto a palavra diz, mas nem tudo lhe convém. Quando a gente decide fazer a nossa própria vontade, estamos indo por caminhos tortuosos, mas o próprio mundo vai dizer que a sua vontade tem que prevalecer, mas não é assim. Então, a partir do momento que você acorda e que você começa a agir, a se movimentar, a andar, quem é que está no centro do seu coração? É Deus ou o seu ego? É o seu orgulho ou os frutos do Espírito? Porque os frutos só vão semear, só vão frutificar quando o seu corpo, o seu eu, colocar Deus no centro. Dê essa legalidade. Porque se você não der essa legalidade a Deus ser o centro da sua vida, pode ter certeza que outra pessoa já está lá. E se está lá e não for Deus, quando chegar no grande dia, você vai juntinho dele. Então, pense, quem ocupa o centro das suas decisões diárias? A partir do momento que você acorda, a partir do momento que você se depara com aquela situação, a partir do momento que vem a tentação. Como eu disse, a gente vai errar, a gente vai falhar. Mas a gente não pode deixar Deus fora deste centro que é o nosso coração. Deus sempre tem que ser o centro do nosso coração, porque senão é o inimigo. Então, a conclusão desta lição
nos diz que a salvação não é apenas uma realidade passada ou presente, é uma promessa futura. E por ser uma promessa futura, é como o semeador que vê o campo vazio. Ele crê e tem a esperança de que vai colher ele cheio, mas ele não pode ficar inativo, ele não pode ficar parado. Não, ele tem que trabalhar pela certeza que ele tem no futuro de que ele vai colher. Então, dessa mesma forma, que não ficamos parados pensando que a gente vai colher aquilo que a gente não vai dar o esforço, não vai dar o tempo, não vai ter o prazer de fazer, não. A gente vai trabalhar hoje, porque no futuro estaremos perto do Senhor, se colocarmos Ele hoje perto de nós. Amém.